Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias hoje, trazendo dados interessantes do nosso setor, bem interessantes por sinal. Na coleta de dados econômico-financeiros feitos pelos provedores, a Anatel soltou algumas notas que vale a pena a reflexão, mostrando também algumas estratégias das operadoras para proteção de mercado e também preocupações que eu não digo alarmantes, né, que já vem acontecendo em alguns estados do Brasil em relação a facções criminosas com os provedores de internet. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Olha lá, pessoal. PPPs realizam 64% dos investimentos na banda larga, aponta a Anatel. Banda larga tem 13 PPPs com mais de 300 milhões de receita. Pois é, pessoal, a Anatel, junto com essas informações econômico-financeiras apontadas aí, compartilhadas pelos provedores nos relatórios mensais, trouxe algumas curiosidades, né? A gente sabe que essas informações elas não são 100% verídicas porque não foram todas, né? A gente sabe que existem mais de 21 mil empresas com outorga SCM e olhando aqui, aproximadamente 7 mil empresas que fizeram essas declarações, ou seja, tem muitas empresas aí que não conseguiram e não entraram na conta da Anatel, mas nós já conseguimos ter alguns insights. Vou deixar aqui essa matéria aqui na descrição, é bem interessante, fala que 13 dessas empresas aí faturam 300 milhões mês, mas existe uma grande quantidade de pequenas empresas, sendo 3.364 empresas sendo pequenas e 3.347 microempresas, e elas são separadas por faturamento, né? Então aqui tem alguns insights interessantes falando pelo porte dessas empresas, deixando claro, né, pessoal, muitas empresas aí, se a gente colocar sendo 7 mil empresas, 13 mil empresas não participaram, ou seja, mais da metade das empresas que possuem outorga na Anatel não declararam nessa pesquisa. Então fica realmente uma pesquisa que nós podemos fazer algumas análises, mas nada de concreto, né? Tem muita coisa. Mas a gente já pode aqui falando nessa mesma matéria, falando as PPPs realizaram 64% dos investimentos na banda larga, aponta a Anatel. Pessoal, se nós colocarmos os PPPs realizaram 64% dos investimentos, será que eles só têm 50% do mercado? Né? A gente pode fazer algumas comparações assim, claro que nada baseado nesses dados, porque realmente, né, muito das empresas não declararam, né, mas já é um norte, né, pessoal? Já é um norte, nós podemos tirar algumas conclusões, né? Vou deixar aqui, fala aqui do que foi feito de investimento, análise por tamanho de empresa, então tá bem legal isso aqui, é leitura obrigatória para os provedores regionais, não é verdade, pessoal? E olha mais, Claro avança com uso secundário de 700 MHz em 17 estados, muitos do Nordeste. Pois é, pessoal, trouxe essa matéria aqui que a gente já sabe, né? Que as grandes operadoras estão fazendo esse movimento de reserva de mercado, isso mesmo, porque elas já estão há anos e anos aí no mercado de SMP e não fizeram o dever de casa nessa questão de expansão da cobertura e dos serviços de 4 e 5G. Elas já estão aí com espectro de radiofrequência há anos e agora estão pedindo uso secundário em mais estados. Aqui está muito claro que a estratégia das grandes operadoras é fazer reserva de mercado para não abrir a oportunidade para um outro player entrar nessas regiões. Vamos ver se a Anatel vai colocar como obrigações por prazo, né, de realmente colocar para funcionar, porque o que as grandes operadoras têm feito de forma estratégica? Pedindo essas frequências e faz o RAN share, ou seja, a Vivo, nesse caso que a Claro solicitou, mas a Vivo e a TIM já tem aquela infraestrutura, ela vai e coloca somente o rádio dela lá e fala que ativou a estação lá, né? Ou seja, inclusão e realmente mais cobertura de fato não vai existir. O TCU, o Tribunal de Contas da União, já puxou a orelha da Anatel querendo saber quais são as políticas, né, para realmente saber se esse uso do espectro está sendo efetivo, né, e não está tendo concentração de mercado. Esse tipo de manobra das grandes operadoras está sendo na cara dura, né? Não está tendo nem mais uma desculpa, uma fundamentação pede e a Anatel sem nenhuma contrapartida aceita. Até quando isso vai acontecer, né? Isso é uma concentração de mercado na cara dura, não é verdade? Olha mais, pessoal. Brasil prorroga investigação sobre dumping de fibra óptica chinesa. Pois é, pessoal, eu trouxe essa matéria porque assim, eu não vejo as associações regionais trabalhando com
contra isso daqui, porque a gente sabe que, olhando de fora, o mercado de provedores, ele enxerga como, isso não é briga nossa, mas é sim, pessoal, é a briga dos provedores, porque essa questão do dumping de fibra aumentou o imposto sobre a fibra e o provedor tá pagando mais caro. Respingou. O impacto desse tipo de medida tá impactando diretamente no dia a dia dos provedores, porque o provedor precisa de fibra, né, para expansão, para ativação. Então, realmente está impactando diretamente o dia a dia dos provedores. E o que as associações têm feito para poder realmente amenizar o impacto nos provedores regionais? Nós sabemos que, num contexto geral, essa questão do dumping da fibra óptica chinesa, né, tem a questão da proteção da indústria nacional, mas eu acredito que a solução não seja aumentar imposto. Muito pelo contrário, o governo deveria reduzir aí a carga tributária das indústrias nacionais que estão perdendo competitividade nesse cenário e não aumentar a chinesa, onde para o provedor regional e para todo o setor e cadeia produtiva dos provedores regionais vai ser afetado com o aumento desse custo da fibra. Então o caminho não é por aí. E eu não vi as associações regionais fazendo um movimento que pode comprar essa briga, como a Brint, a ANEEL, até o Comp. Eu não vi essas grandes associações fazer esse movimento para proteger os provedores regionais. Então fica aí realmente a minha indignação e a falta de ação dessas associações que têm esse poder, tem esse corpo back-office aí mais forte para fazer esse trabalho. Não vi movimento delas para proteger os pequenos provedores, que realmente são os que vão sofrer com esse tipo de medida, tá certo, pessoal? E olha mais, La Liga e a BTA se unem contra a pirataria audiovisual no Brasil. Pois é, pessoal, a gente sabe que tem medidas e mais medidas contra essa questão da pirataria audiovisual, as TV pirata, né? Mas assim, realmente sabe que é enxugar gelo, é uma indústria enorme. Essas indústrias de conteúdo vêm perdendo muita receita, mas realmente é uma briga grande. E a gente sabe que isso é um problema até para os provedores regionais, né? Porque muitos deles a gente sabe que esse serviço precário não tem garantia de qualidade zero, né? Aí realmente fica nas costas dos provedores esse má prestação de serviço e má qualidade, né? Então os provedores também se prejudicam com essa pirataria do audiovisual. Até quando, né, pessoal? Quando que vamos ter realmente uma solução efetiva para esse tipo de situação? E olha mais, pessoal, a ANEEL, Agência Reguladora de Energia, ignora a Telecom em consulta sobre novas concessões de elétrica. Pois é, pessoal, trouxe essa matéria aqui porque nessa consulta pública da ANEEL sobre a questão das concessões das empresas de energia, né, onde realmente tem essa questão da fibra, né, os provedores usam os postes, que é concessão das energias, saiu o decreto do governo falando que é obrigação das concessionárias liberar para as empresas de telecom usar isso, mas mesmo assim a ANEEL tá ali realmente como um puxadinho das concessionárias de energia elétrica. Eu acho que essa é a leitura mais clara que nós temos aí da ANEEL. A ANEEL, em vez de proteger a população e o direito dos consumidores aos serviços essenciais, estão fazendo um trabalho como um puxadinho das concessionárias de energia elétrica, que ignoram aqui a prestação de serviço ao consumidor final, que é a população brasileira, né? Até quando, pessoal? Tem algumas considerações que é de leitura obrigatória, o link vai ficar aqui, pessoal, na descrição desse vídeo. Façam as consultas e tiram as suas conclusões, porque realmente não vejo com bons olhos a resolução desse problema. A gente sabe que parece que é um cabo de guerra infinito entre as empresas de telecom e as empresas de energia. Até quando, né, pessoal? Fica aqui para leitura obrigatória. Se você está gostando dos vídeos, compartilhem com seus colegas, com seus pares, comentem o que vocês estão achando do trabalho, dê insights de matéria que vocês gostariam que sejam faladas e dê o like se estão gostando e o dislike se não estão gostando. Tá certo, pessoal? E olha mais. Parlamentar que enterramento de redes aéreas em grandes cidades, para cidades de mais de 300 mil habitantes. Pois é, pessoal. Esse parlamentar, se eu não me engano, o nome dele aqui é Marcelo Crivella, né, do Republicanos do Rio de Janeiro, fala que realmente está caótico nas grandes cidades a questão aí das redes de telecomunicações. E ele está propondo aí, né, enterrar essas redes. Não é a primeira pessoa e nem a última, eu acredito, que vai querer que enterre essas questões de energia e dos cabos de telecomunicações, né? Mas enfim, tem gente pensando em solucionar essa briga dessa questão. Olha aqui, eu acabei de falar da ANEEL, que não está realmente dificultando a vida das empresas de telecom, e tem também o setor legislativo querendo resolver, enterrando isso, mas é caro. De onde vai sair esse dinheiro? Ninguém quer pagar essa conta. Vamos ficar antenado em todos os desdobramentos
faturamento para o setor de telecomunicações. E olha mais, pessoal, notícia boa. FUSH ganha novos agentes financeiros entre bancos estatais e privados. Pois é, pessoal, nessa nova modalidade, né, de você pegar o FUSH diretamente com o fundo, que é o FUSH, né, pelo Ministério das Comunicações, já tem algumas agências, que é a Desembahia, Desenvolve SP, BanDES, BRDE, Central, Cressol, Cicobi e o EFIBank. Pois é, pessoal, essas são as novas agências credenciadas a fazer a captação de recursos do FUSH, né? Vamos ver aqui quando o fundo vai liberar esse dinheiro. Acredito que agora, até o final do mês que vem, nós já teremos mais novas notícias de quando que o governo vai liberar o FUSH para os provedores regionais. Lembrando, pessoal, que hoje já existe nessa modalidade, mas é pelo BNDES, que, ou seja, é dinheiro do FUSH para os grandes provedores, que o pequeno provedor não consegue pegar um valor menor e nem consegue dar todas as garantias para o BNDES. Agora, dessa forma, você consegue pegar menos recursos, 1 milhão, 2 milhões, e você tem um agente financeiro a menos nessa cadeia, né? Ou seja, o seu banco fala direto com o fundo. Então, pessoal, vamos acompanhar que pode sair dinheiro barato para os provedores regionais. E olha mais, pessoal, Minicom publica portaria com regras de execução de emendas parlamentares. Trouxe essa matéria aqui porque as associações regionais, elas podem, junto aos parlamentares, conseguirem essas emendas parlamentares para poder realmente solucionar problemas do setor. O que chama muita atenção nisso daqui, que é um insight para as associações regionais, é que como que está sendo a interlocução com o legislativo das associações regionais para projeto que beneficie o setor como um todo, não a empresa A ou B, mas o setor. Eu acho que isso daqui é uma discussão que deve ser feita, né? As associações têm discutido bastante projetos, problemas do setor, né? A gente tem discutido muito aqui no Distrito Federal sobre a questão dos ataques de DDoS, que não é exclusividade de grandes ou pequenos provedores, mas de todo o setor. Será que um esforço em conjunto do setor não pode usar emendas parlamentares para desenvolvimento de soluções mais robustas e mais seguras? Então fica a reflexão para vocês. Vou deixar a matéria aqui, né, dessa questão de uso de emendas parlamentares e provocar os provedores dos estados. Como os provedores podem se beneficiar de emendas parlamentares via intermédio das associações regionais? É a pergunta que eu te faço. O seu estado já tem uma associação regional? Você já procurou saber participar e os benefícios que a associação regional pode trazer? Não só nas questões de emendas parlamentares, né, mas interlocução com o governo legislativo. Pessoal, vamos ficar antenado que a associação regional, ela é uma ferramenta, pessoal. Vamos ter consciência disso. Participe da associação regional do seu estado. Esse é o recado que eu passo para você. E para finalizar, pessoal, uma notícia triste. Facção é suspeita de comandar ataque à empresa que fornece internet em Pinambu, no Ceará. Pois é, pessoal. Aqui tem um carro pegando fogo num bairro, né, do Ceará, em Fortaleza. Pessoal, tem acompanhado o drama dos provedores de Fortaleza e não tá sendo nada fácil, pessoal. Facções criminosas intimidando empresários e provedores de internet no Ceará. Não é exclusividade, nós sabemos que não é exclusividade do Ceará essas facções intimidando os provedores regionais. Já acontece também no Rio de Janeiro há um bom tempo. Na Bahia também já tem acontecendo. A gente sabe que os provedores regionais vêm sofrendo. Não tem só a questão aí da ANEEL cortando o cabo dos provedores, né? Os impostos caros, a concorrência, aí também tem essa questão. Aonde está a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do governo federal para apoiar? A gente sabe que os provedores e a internet, a conectividade como um todo, ela é essencial para o desenvolvimento do país. E a gente fica tendo lamentáveis publicações falando que as facções criminosas vêm ameaçando e não quer que os provedores entreguem a ativa internet, onde essas facções estão concentrando e usando o dinheiro da conexão internet para fomentar o crime nesses bairros. É inadmissível. E olha aqui, pessoal, essa aqui é de hoje. Olha aqui a nota de esclarecimento de um provedor de internet. É de chorar, pessoal, vendo essas notas de esclarecimento. Olha, interrupção do acesso à internet na região de Pacém, Matões e adjacência. Informamos com grande pesar que a região do Pacém, Matões e adjacência está sem acesso à internet devido a atos de vandalismo cometido por facções criminosas. Nossos equipamentos foram danificados por esses criminosos, resultando em situação crítica que impede a realização das nossas atividades na região.
Grandes empresas e corporações localizadas nessas áreas serão diretamente afetadas. Atualmente, aguardamos medidas das autoridades governamentais que devem garantir a segurança de toda a população. Pois é, pessoal, está tornando cada vez mais comum esse tipo de nota, né? No Rio de Janeiro, no Ceará agora e também na Bahia. Pessoal, até quando, né, que nós vamos ser sujeitos a esse tipo de situação? Fica aqui a minha indignação, minha nota de repúdio para o governo federal e o governo dos estados para proteger aqui o nosso setor de telecomunicações, que é tão importante para o desenvolvimento do país. Pessoal, desejo a todos aí uma excelente semana e até mais.